Fala galera do canal Oi Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Cálculo 1. Hoje a gente continua falando sobre o limite fundamental trigonométrico. Então essa já é a nossa aula de número 18. A gente vai fazer mais exercícios sobre esse limite aqui. Eu recomendo que vocês acessem a nossa playlist de Cálculo 1 para que vocês fiquem por dentro de todas as nossas aulas na ordem que elas foram postadas, beleza? Eu também recomendo que você se inscreva, caso você ainda não seja inscrito, para você ficar por dentro de todas as nossas novidades, beleza? Muito bem, então essa é a lista de exercícios que a gente está resolvendo sobre limite fundamental trigonométrico. A aula 16 já foi, a gente já resolveu esses exercícios. A aula 17 também já foi, a gente já resolveu esses 3 exercícios aqui. E hoje é a aula 18, a gente resolve esses 2 exercícios aqui, beleza? Muito bem, então vamos começar a trabalhar. Aqui a gente tem tangente de x dividido por x, e a gente quer calcular o limite disso quando x vai para zero. Bom, uma primeira ideia que a gente sempre usa é a seguinte: colocar aqui no lugar de x o valor para o qual o x está tendendo, nesse caso é zero. Então eu colocaria aqui tangente de zero dividido por zero. Só que tangente de zero é quanto? É zero, embaixo continua tendo zero, a gente está diante de uma indeterminação. Portanto, a gente não pode fazer essa substituição, a gente tem que ir por outro caminho para calcular esse limite aqui. Sempre que a gente está falando de indeterminação com cosseno, seno e tangente, né, que são funções trigonométricas, a gente vai pensar em procurar o limite fundamental trigonométrico. Esse aqui, seno de x sobre x, né, o limite disso quando x vai a zero, isso é igual a 1, beleza? Bom, então a gente vai começar aqui reescrevendo essa expressão de ficar com o limite com x tendendo a zero. No lugar de tangente de x, eu vou colocar seno de x sobre cosseno de x. Isso continua sendo dividido por x. Isso é igual ao limite, com x tendendo a zero, de seno de x dividido por x vezes cosseno de x. Não sei se vocês têm alguma dificuldade em trabalhar com essa expressão, mas o que eu fiz foi o seguinte: eu tenho seno de x sobre cosseno de x, tudo isso dividido por x. Só que x é uma fração também, né? Aqui embaixo eu tenho um 1. Como é que a gente faz a divisão de frações? A gente faz assim, copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou multiplicar por 1 sobre x. E aí é assim que a gente chega nessa expressão aqui. A diferença é que eu só coloquei o x aqui do outro lado, beleza? Então, essa só foi uma observação. Vamos ver agora como que a gente ficou aqui com esse limite. Perceba que aqui eu já tenho o limite fundamental trigonométrico, né? Seno de x sobre x com x tendendo a zero. Eu sei que esse cara vale 1, tá certo? E o cosseno de x com x tendendo a zero também vale 1. Então, a gente ficou com 1 dividido por 1. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 1. Muito bem, para finalizar, vamos fazer mais esse exercício aqui. Vamos começar colocando no lugar de x o valor para o qual x está tendendo. Então, a gente vai ficar com o cosseno de π sobre 2 dividido por π sobre 2 menos π sobre 2, o que é igual a zero dividido por zero. Beleza? Cosseno de π sobre 2 vai dar zero, π sobre 2 menos π sobre 2 vai dar zero. É uma indeterminação, portanto, eu não posso resolver desse jeito. Aqui eu estou com um problema porque eu tenho zero no denominador, né? O que seria interessante de eu ter aqui? Se eu tivesse o seno de x menos π sobre 2, seria interessante, né? Porque aí a gente estaria diante do limite fundamental trigonométrico, não é isso? Porque lembra, né? O limite fundamental trigonométrico, ele não vale só para seno de x dividido por x. Ele vale para seno de alguma coisa dividido por essa coisa, com essa coisa indo a zero. Então, aqui nesse caso, quando x for para π sobre 2, essa coisa vai a zero, essa coisa aqui também vai a zero, então aqui é o limite fundamental trigonométrico. Só que eu não posso só multiplicar, né? Eu não posso pegar essa expressão e multiplicar por seno de x. Não é a mesma coisa. Então, para eu manter essa expressão, eu preciso dividir aqui por seno de x menos π sobre 2, beleza? Bom, volto a dizer e vou usar de novo um exemplo numérico. Pense que você tem 6 dividido por 2, isso é igual a 3. Se eu multiplicar aqui em cima por 2, por exemplo, e aqui embaixo também por 2, isso vai dar 12, aqui vai dar 4. 12 dividido por 4 continua dando 3. Então, a gente sempre pode multiplicar uma fração, né? Desde que a gente multiplique em cima e embaixo pelo mesmo valor. Aqui eu estou multiplicando em cima e embaixo dessa fração aqui pelo mesmo valor. Bom, e outra coisa interessante de perceber é o seguinte, que seno
de x menos π sobre 2, eu posso abrir isso, né? Isso aqui é uma soma de arcos, na verdade é uma subtração. A gente pode abrir isso como sendo o seno do primeiro, seno de x, vezes o cosseno do segundo, menos o seno do segundo, vezes o cosseno do primeiro. É aquela coisa, né? Quando a gente tem seno de A mais B, a gente abre como sendo seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Aí aqui se fosse menos, a gente colocaria o menos aqui. Muito bem, mas vamos continuar falando dessa expressão aqui. Isso aqui eu vou colocar que é igual o seno de x vezes zero, porque cosseno de π sobre 2 é zero, menos o seno de π sobre 2 é 1 vezes cosseno de x. Essa parte cancela, isso é igual a menos cosseno de x. Então olha que interessante aqui que eu vou fazer. Eu vou escrever que isso é igual ao limite, com o x tendendo a π sobre 2. Aí eu vou copiar o cosseno de x aqui em cima. Isso está dividido por x menos π sobre 2, né? Vezes o seno de x menos π sobre 2, dividido por menos cosseno de x. Então, olha que malandragem. Aqui eu tinha seno de x menos π sobre 2, só que eu descobri que seno de x menos π sobre 2 é igual a menos cosseno de x. Então, no lugar desse cara aqui, eu vou colocar menos cosseno de x. Então, foi o que eu fiz aqui. E por que isso é interessante? Porque eu vou conseguir cortar esse cosseno de x com esse cosseno de x aqui. Então, vamos continuar aqui ao lado. Isso vai ser igual ao limite, com x tendendo a π sobre 2. Eu já vou cortar aqui, tá certo? Então, vai ficar com seno de x menos π sobre 2, que é esse cara aqui, dividido por x menos π sobre 2, que está multiplicado por menos 1. Porque aqui tem esse menos, né? Bom, então finalmente eu estou diante do limite fundamental trigonométrico aqui, né? A gente tem que esse cara aqui, quando x vai para π sobre 2, esse cara aqui vale 1, porque é o limite fundamental trigonométrico. E aqui embaixo sobra o menos 1. Então a gente vai ficar com 1 dividido por menos 1, que é igual a menos 1. Aqui você poderia fazer uma mudança de variável, né? A gente já fez isso, deixa seno de y sobre y. Mas não é necessário, tá, galera? Eu acho que vocês devem pensar assim, né? Sempre que tiver seno de alguma coisa dividido por essa coisa e essa coisa está indo a zero em cima e embaixo, tem que ser igual, tá? A função aqui tem que ser igual à função aqui. Aí você pode dizer que isso aqui é 1, beleza? Que é o limite fundamental trigonométrico. Muito bem, então essa foi a nossa aula de número 18. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima!